palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vos proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Estas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os demais que veio nos guiando nesse mês que nós estamos nas casas, ele vem muito falar disso que nós estamos fazendo aqui, o Terço dos Homens. Pelo que eu entendi, esse é o primeiro ano que está sendo feito desse jeito, né, Alan? Primeiro ano. Então, assim como a semente de mostarda que foi falado no Evangelho, é isso que Jesus está colocando no meio de nós, o Terço dos Homens e tantos outros movimentos e tantas outras ações da igreja que às vezes começa com uma pessoa e aí vai chamando outra e vai, quando a gente vê, está enorme, está gerando um impacto. Como o Alan disse aqui, nós sabemos que depois que passar esse período, nós vamos sentir falta desse encontro das famílias. Então isso é o que Jesus nos fala no Evangelho. As coisas de Cristo são pequenas e às vezes ela vai crescendo, que torna proporções que impactam a vida das pessoas. Tenho certeza que nós não seremos a mesma comunidade daqui para frente se nós não tivermos os terços nas casas das famílias. Quantas pessoas foram impactadas, quantas pessoas às vezes não podem estar presentes na igreja, mas a igreja vem até as pessoas. Coloca-se que o reino de Deus pode começar pequeno e quase invisível, como a semente, mas tem o poder do crescimento enorme. E Jesus fala também aqui do fermento, que tantas vezes nós sabemos, nós já vimos as nossas mães fazerem pão, bolo, e ele coloca o fermento ali, a gente não vê a ação dele naquela massa, mas ela transforma. Assim também é Jesus Cristo no meio de nós, ele nos transforma todos os dias. E quando vem Jesus e fala que vai falar através de parábolas, nós vivemos aprendendo as coisas em parábolas. Ontem, na missa da noite, quem esteve presente pôde presenciar lá. Ao final, quando se falava do dízimo, esse é o mês do dízimo, as duas senhoras que estavam lá, que eu não conheço, disseram que... Catarina, ela falou assim, olha, falaram sobre o dízimo e disseram, vamos falar sobre parábolas, e nos contou a parábola das maçãs. Então é assim que nós aprendemos às vezes as coisas. Nós, quando conversamos com pessoas que são de outros setores, de outros ramos de atividade, com advogados, se eles usarem os dialetos da profissão, às vezes nós vamos entender pouco. Nós falamos às vezes assim, simplifica para mim. E aí nós entendemos. E o Senhor vem nos colocar também essas questões, que Ele vem através dessas parábolas nos ensinar as coisas da profundidade de Deus. E olha essa parábola que Ele colocou no meio de nós esse mês, para a gente estar caminhando
e o quanto nós aprendemos, quanto é profundo ver que houve mudança significativa na vida de cada um de nós. Então é isso que o Senhor vem nos colocar no dia de hoje. E Ele diz assim: não despreze os pequenos começos. Ele coloca aqui assim, que às vezes nós, quando começamos qualquer coisa, seja na vida pessoal, empresarial, seja na vida da igreja, na caminhada de igreja, a gente vê as pessoas começando e aí vai e desiste. E despreza aquilo ali, ou às vezes sente-se desanimado. É onde Jesus diz: não desanimeis com as pequenas coisas, com os pequenos começos. Porque às vezes é assim na nossa vida. E as coisas vão caminhando depois e vão se tornando grandes. Porque quando nós estamos cheios do Evangelho de Deus, cheios da palavra, a gente já falou aqui outras vezes, a gente espalha luz. E essa luz ela é transformadora, porque essa luz é Jesus que está no meio de nós. E quando ela impacta alguma pessoa, você também começa a ter mais pessoas que começam a caminhar junto contigo. Confie na ação de Deus, mesmo invisível. Hoje nós estamos praticamente fazendo o encerramento nas casas, e no início, quando nós começamos lá na casa de seu Messias, nós falamos isso, né? O Evangelho daquele dia nos relatava que nós deveríamos confiar em Deus, mesmo não vendo Ele presente no meio de nós. Seja fermento no mundo, sua fé e suas atitudes podem influenciar positivamente os ambientes por onde você passa. É o que eu acabei de dizer para vocês e o que nós temos relatado várias vezes durante essa caminhada. Que nós precisamos ser luz, nós precisamos ser Deus onde nós estamos. Ontem o Padre Leandro, na sua homilia, falou muito bonito de que as ações precisam ser feitas. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Às vezes nós falamos de Jesus para nós dizemos Jesus para nós, mas às vezes nós temos vergonha de falar de Jesus para outras pessoas. Nós temos às vezes que pegar e irmos às praças falar de Jesus. Nós temos que ir às casas falar de Jesus para as pessoas, porque muitas pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente sempre diz assim: mas e o fulano nunca mais veio na igreja? Mas às vezes esse fulano que não veio mais na igreja está precisando da palavra de Deus. Nós temos que ter empatia e nos colocar no lugar dessa pessoa e entender, porque às vezes nós julgamos. Nós julgamos, mas às vezes não buscamos saber por que é que aquela pessoa deixou de participar conosco. Às vezes ela está passando uma enfermidade, às vezes ela está passando uma doença psíquica, às vezes ela está passando uma dificuldade financeira, e às vezes nós não estamos vendo Cristo dessa forma. Então nós temos que viver Cristo. Que nós possamos buscar e entender o reino. As parábolas nos convidam a refletir e aprofundar a fé, não apenas ouvir significativamente. E esses chamados estão por todos os lados, né? Onde o Padre Leandro nos chamou. Nós, principalmente de comunidade, né? Quem quiser se aprofundar e fazer um curso bíblico, ele está lá disponível. Olha que maravilha nós podermos nos alimentarmos da fonte de sabedoria que são os nossos padres que estão aí diante da paróquia e das nossas comunidades. E quando nós nos alimentamos e nós estamos fortes em Cristo, nós somos também replicadores dessa palavra. E com certeza mais e mais pessoas surgirão, mais e mais pregadores estarão disponíveis para que nós possamos levar a palavra de Deus. A gente acha que todo mundo conhece a igreja ou que todo mundo conhece Deus. E a gente fala assim: isso já é óbvio para todo mundo. E nós deixamos de falar o óbvio. E quando nós deixamos de falar o óbvio, elas vão se perdendo em desusos. Vamos pegar um sentido assim. Quantas vezes nós falamos: na época do meu pai isso era tradição. Na época dos meus pais se rezava muito terço nas famílias, na roça e tudo mais. Nós cantamos esse mês aqui músicas de... Tenho certeza que vocês muitos daí era jovem ainda e já cantavam nos terços, né? E a gente fala assim: se perdeu isso. Mas será que se perdeu ou é nós que deixamos de levar essa tradição à frente? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos ensinando os nossos filhos a continuar, a dar continuidade nessa palavra de Deus. Então é isso que o Evangelho de hoje vem nos findar, vem nos coroar com esse fechamento do nosso texto aqui nas nossas casas. E que nós possamos nos sentir encorajados
e pedir, falar assim, Senhor, eu quero que tenha o terço na minha casa, vamos colocar dentro de uma prioridade, a gente fazer pelo menos uma vez por mês em alguma casa ou a cada quinzena, para que a gente não possa perder aí esse entusiasmo que ficou no coração e essa sementinha que por mais que seja pequena ficou plantada no coração de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai e defendei como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Os da bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Por intenção de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Rainha da Paz, abençoe cada um de nós, abençoe esse texto dos homens, abençoe essa caminhada bonita, todas nossas famílias, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.